Olá, meu nome é Paulo José Leite Farias, sou promotor de Justiça do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios. É uma alegria estar aqui com vocês para apresentar alguns elementos da minha tese de doutorado, apresentada na Universidade Federal de Pernambuco. A minha tese intitula-se A Cobrança pelo Uso da Água no Brasil, Integração Normativa das Dimensões Protetivas, Éticas e Econômicas do Meio Ambiente. Basicamente, é um estudo em cima da Lei da Política Nacional da Água, a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Essa lei tem alguns dispositivos que procuram pegar as duas dimensões da água, a dimensão ética e a dimensão econômica, e as integram por meio de instrumentos como a cobrança pelo uso da água. Com a Constituição de 88, ficou estabelecido que a água é um bem público. É um bem público sujeito à utilização também pelos particulares. Nesse contexto, a cobrança pelo uso da água, um elemento econômico, permite que haja uma valorização do recurso hídrico. Essa valorização evita o desperdício. Por outro lado, a legislação especificamente estabelece alguns usos prioritários para a água. Dentre eles, nós destacamos a necessidade de garantir o consumo humano, ou seja, a água que é fornecida para o abastecimento urbano e o abastecimento rural, e também a dessedentação de animais, ou seja, matar a sede dos animais. Nesse sentido, nós colocamos aí a dimensão ética da água, que destaca a proteção do meio ambiente, na figura de uma proteção não só antropocêntrica do homem, mas também uma proteção ecocêntrica, na figura dos animais. Então, essas prioridades dadas destacam essa dimensão. E nós podemos ver que a tese aborda a dimensão ética na sua primeira parte. Quando falamos de dimensão ética, devemos lembrar duas grandes macroéticas existentes. A macroética antropocêntrica, que é a base da nossa Constituição, ao considerar o meio ambiente como um direito fundamental, uma proteção da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, a nossa Lei 6938 de 81, da Política Nacional do Meio Ambiente, fala que o meio ambiente procura proteger a vida em todas as suas formas. E essa é a outra macroética, a macroética ecocêntrica ou biocêntrica, que procura destacar que o meio ambiente ele tem uma finalidade não só dirigida à proteção do homem, mas à proteção de todos os seres em geral. Nesse aspecto, observando que a água faz parte do microsistema ambiental, a água segue o mesmo modelo, na visão de que os animais também têm direito à água como o homem tem. Nessa macroética ecocêntrica, nós encontramos a Política Nacional de Recursos Hídricos por meio da preocupação com a qualidade da água. A água, considerada então um bem público, vai ser um objeto de análise dessa legislação. E aqui nós temos o direito, a norma, integrando a dimensão ética com a dimensão econômica. Essa integração permite uma simbiose que vai garantir uma sustentabilidade para o recurso hídrico. Nós sabemos que a sustentabilidade é um conceito-chave moderno na proteção do meio ambiente. Sustentável é aquela proteção que, por um lado, garante água, ambiente, para a geração presente e para gerações futuras, e também que, por outro lado, promete uma integração de uma dimensão ecológica, uma dimensão econômica e uma dimensão social. Esse modelo é replicado na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Se nós pegarmos um exemplo, como a Bacia do São Francisco, que é detalhada na nossa dissertação, até em homenagem a dois elementos. Primeiro, que nós fizemos a dissertação, tese de doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Nós sabemos que o Nordeste é um local de escassez hídrica. Também o DF é um local de escassez hídrica.
principalmente pela grande quantidade de pessoas em um território relativamente pequeno. E a proporção de litro água por habitante aqui no DF se aproxima em muito da existente no Nordeste. A Bacia do São Francisco representa, assim, um modelo de proteção de um recurso bastante escasso numa região que é historicamente sujeita à falta de água. Não é à toa que, historicamente, a visão de uma bacia hidrográfica surge na legislação estadual, na legislação do Ceará, e vai sendo transposta para a legislação nacional por meio da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa legislação, ao estabelecer que a bacia hidrográfica é a base da gestão da água, vai permitir a integração dessas dimensões éticas e econômicas dentro do Comitê de Bacia. O que é o Comitê de Bacia? É o Parlamento das Águas. O Comitê de Bacia é um conjunto de representantes, no caso do São Francisco, dos entes federados, no qual esse rio atravessa vários estados da federação, começando lá na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e desaguando lá no Oceano Atlântico, perto de Sergipe, e nesse sentido, todos os estados vão ter representantes nesse parlamento, e aí vão representar a parte governamental. Também haverá representantes da sociedade civil. E nessa conjugação, esses representantes vão estabelecer, por exemplo, quais são os usos, por excelência, daquele comitê de bacia, adequando ao modelo federativo uma visão que vai além do território, a visão de bacia hidrográfica. Isso é feito, conforme a tese apresenta, por meio de uma ética discursiva, baseada na visão da teoria da comunicação de Habermas. Nós aqui temos a noção de atores que procuram agir de forma correta, transmitindo os valores de cada um, para conseguir, então, um consenso a nível da bacia. Nesse sentido, por exemplo, é claro que o São Francisco tem um grande papel no consumo humano. É claro que o São Francisco também tem um grande papel na descendentação de animais, notadamente animais de criação como gado, como aves, entre outros. Nesse sentido, o São Francisco, então, vai ter essa prioridade, além da produção de energia hidroelétrica, que é uma energia limpa, que está de acordo com a noção da proteção e evitar o aquecimento global, e essa integração feita pela legislação brasileira destaca bastante os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis existentes na Agenda 2030. A Agenda 2030 vai ter seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentre eles, a água potável. O acesso à água potável é uma boa representação dessa visão normativa da lei mencionada. Por outro lado, nós também temos a visão de que, no âmbito de uma federação, a propriedade da água é de domínio ou do Estado membro ou da União. Nós não temos domínio municipal de água. Nesse contexto, nós não podemos, entretanto, esquecer que os municípios têm um papel fundamental na proteção do recurso hídrico, mesmo não sendo ele o dominus deste recurso. A integração dessa dimensão municipal, estadual, federal e distrital também, o São Francisco tem um braço aqui no DF também, fazem com que haja necessidade de uma sinergia de atuação dos entes públicos. As agências de água, seja no âmbito federal, a ANA, seja no âmbito local, aqui no DF, a DASA, em cada ente da federação, uma agência específica, tem um papel de fornecer elementos técnicos para que o Parlamento da Água, o Comitê da Bacia Hidrográfica, possa tomar decisões racionais. Lembrando sempre que a água é um bem finito
E a finitude dela está na possibilidade da outorga para determinadas pessoas. Essa outorga, entretanto, é limitada em função da quantidade existente. E no âmbito ecológico também, na noção da necessidade de uma vazão mínima ecológica que vai permitir com que o rio não seque, com que o rio tenha água em abundância para o seu ecossistema próprio, os peixes, as algas, os animais que vivem nesse microsistema aquático. Nesse contexto, o Parlamento das Águas tem um amparo normativo sensacional com a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Essa visão ecocêntrica também permite que haja uma preocupação que vai além da visão de que o meio ambiente é um bem de uso exclusivo do homem. Ao contrário da visão cartesiana, que dizia que o animal é uma mera coisa, uma vez que só o homem tem a capacidade de comunicação, capacidade de linguagem, só o homem é res cogitans, a política adotada não pensa assim. Ela dá, sem sombra de dúvida, um papel fundamental à proteção do animal. E ao proteger o animal, nós estamos indiretamente protegendo o seu ecossistema todo. Então, aqui a gente vê claramente aquela pitada de ecocentrismo na política nacional de água. Essa visão que vai permitir e exigir uma política pública que pense não só no presente em relação aos seres humanos, mas também no presente em relação aos animais e no futuro em relação aos seres humanos e animais, cria um complicador estratégico para o poder público. Mas um complicador que, por outro lado, garante uma proteção integral para esse recurso. Recurso esse que é fundamental para a vida, seja humana, seja dos animais, seja das plantas. Lembrando que os animais muitas vezes matam a sede, os herbívoros, comendo as plantas. E nesse contexto vai ter-se uma visão holística da proteção ecocêntrica. Lembrando que a dissertação ela busca mostrar a importância do Parlamento das Águas, do Comitê de Bacia, como local por excelência para a integração do biótopo e da biocenose. O ecossistema vai ser integrado por meio dessa gestão. Lembrando que a noção de área de drenagem que está vinculada à bacia hidrográfica permite uma visão mais ampla, como aquela que ocorre quando vai se construir, por exemplo, uma barragem para a produção de hidroeletricidade. Na construção dessa barragem, no âmbito da política nacional de água, deve-se atentar para as áreas que vão ser inundadas e a proteção das espécies que se encontram lá. Não só das populações ribeirinhas, mas também de todos os seres que lá se encontram. Eu acho que esse foi um retrato inicial da dissertação que se encontra à disposição de todos na internet, basta fazer a pesquisa pelo nome dela, lembrando que ela está no repositório da Universidade Federal de Pernambuco. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo para todos um excelente dia, lembrando que a proteção da água é a proteção da vida, e sem água não há vida. Muito obrigado.